Amém, queridos? Vamos lá ao nosso comentário, aos irmãos que só estão nos acompanhando aqui no canal no YouTube. A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. E também queremos mandar uma saudação especial ao grupo do WhatsApp EBD e Adelphi e Jardim Centenário EBD Jardim Centenário, melhor dizendo. Então, queridos, nossa lição, como nós já comentamos em breve comentário no WhatsApp, tem como título o seguinte tema: a evangelização urbana e as suas estratégias. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, mas precisamos atentar, como eu sempre gosto de frisar, precisamos atentar para os nossos objetivos. E o objetivo geral ele recomenda que nós venhamos compreender que a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja. Os objetivos específicos são apresentar estratégias urbanas de evangelização, mostrar os desafios da evangelização urbana e saber como fazer o evangelismo urbano. Aí está os nossos objetivos, os quais nós, professores, devemos alcançar para dar boa aula aos nossos alunos. Mas eu quero, queridos, destacar algumas coisas dentro desta lição, alguns pontos, melhor dizendo, dentro desta lição. E os pontos que eu quero destacar estão dentro do primeiro tópico e do segundo tópico. E, melhor dizendo, dentro dos 3 tópicos tem pontos que nós queremos destacar. E estaremos destacando dentro deste nosso breve comentário. Primeiro ponto qual nós queremos destacar, que é no primeiro tópico, estratégias urbanas de evangelização. E como nós podemos observar em nosso título, a palavra-chave aí no título é estratégia. E o nosso primeiro tópico ele vai se dividir em 3 pontos, que é o primeiro ponto, estratégia de Jonas. O segundo ponto é a estratégia do Pentecoste. E o terceiro ponto é a estratégia dos pioneiros. Nós queremos mostrar também a estratégia de Jesus. A estratégia de Jesus é sobremodo excelente a de todos e qualquer um que levante uma estratégia. No capítulo de número 11, versículo de número 1, onde está o nosso texto áureo, nós vamos encontrar escrito desta maneira: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Conforme o dicionário na internet, o significado da palavra estratégia, que esta palavra tem sua origem no verbo grego estratégia, e que significa plano, métodos ou manobras que são usadas para alcançar um objetivo ou resultados. Voltando para o versículo qual nós citamos, observe que o versículo vai dizer que Jesus, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar. Esse termo
dá instrução aos seus discípulos não se resume somente a ensinar os discípulos a pregar o Evangelho. Jesus fez muito mais do que ensinar os discípulos a pregar o Evangelho. Jesus, além de ensinar os discípulos a pregar o Evangelho, além de Jesus dar, ou melhor dizendo, ensinar os discípulos a pregar o Evangelho, Jesus deu a ele estratégia de como pregar o Evangelho. E essa palavra estratégia, irmãos, ela tem um sentido tão amplo, e o dicionário chega a dizer que por isso ela é tão difícil de ser definida. Veja bem, estratégia também está ligado a habilidade e astúcia. Por quê? A estratégia, ela sempre vai estar à disposição daquele que vai usar para transpor barreira, driblar dificuldades. Tudo isso fazemos com estratégia. E Jesus, ele, sabendo de todas as dificuldades que seus discípulos na sua época encontraria e que nós em nossa época também encontramos, então ele nos ensinou a pregar o Evangelho e nos instrui a criar estratégia para pregar o Evangelho. Exemplo, Jesus usava como estratégia para alcançar o maior número de pessoas a falar por meio de parábolas, que eram elementos que ele extraía do contexto, do cotidiano dos seus ouvintes, para dar melhor entendimento àqueles que lhe ouvia. Ele usou parábola, por exemplo, a parábola do semeador. Ele estava falando a camponeses, falando a pessoas que trabalhavam na terra. Então, os ouvintes entenderiam de forma bem clara a mensagem do reino do céu sendo transmitido de forma ligada ao seu contexto. Isto se chama estratégia. E o nosso primeiro tópico da lição, ele vai estar trabalhando o nosso sentido e o nosso conhecimento dentro deste contexto de nós explorarmos toda a estratégia possível para alcançarmos o maior número de pessoas que pudermos. Voltando ao versículo de número 1, capítulo de número 11, nós observamos Jesus mandando os seus discípulos. Mas, quando nós vamos para Lucas, capítulo de número 10, nós vamos observar Jesus mandando os discípulos e os discípulos retornando. E no versículo, deixa eu ver, no versículo... Amém? Agora vamos lá ao nosso tópico 2. O tópico 2 é os desafios da evangelização urbana. Ele está dividido e se subdivide em a incredulidade e a perseguição, enfermos e endemoniados. Esses três são os subtópicos. Nós queremos destacar só um ponto no primeiro subtópico, que é incredulidade e perseguição. O comentarista discorre dizendo assim, vivemos tempos trabalhosos em que os falsos obreiros anunciam um falso evangelho. É preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. O que o comentarista está dizendo parece até ser novo, mas não é novo não. Desde os tempos de Jesus, desde os tempos
dos apóstolos, desde o tempo da igreja primitiva, já havia aqueles que se dizia pregadores do evangelho, ou que detinham o poder de Deus e iludia e enganava o povo. Mas a máscara desses cai quando aparece aquele que realmente está pregando a verdade, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, o evangelho da salvação, através da virtude evangelizadora que é disponibilizada para aqueles que têm amor à alma, que são os evangelistas. Nós vamos encontrar uma situação semelhante a essa em Atos capítulo de número 8, quando Filipe desce à cidade de Samaria, no versículo de número 6, nós vamos encontrar dizendo assim, capítulo 8, verso 6 de Atos dos Apóstolos. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que espíritos imundos saíam de muitos que os tinha clamado em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é grande poder de Deus. O texto é muito bonito, irmão, porque enquanto o evangelho genuíno, a palavra de Deus e a pregação evangelizadora por boca do evangelista Filipe não chegou até Samaria, o povo ouvia qualquer coisa e considerava como poder de Deus. Da mesma forma, hoje, nós, cristãos, evangélicos, e sobretudo nós das igrejas pentecostal, que preza pelo ensino da palavra de Deus, precisamos nos desembaraçar desse modismo que as igrejas neopentecostal vêm trazendo e nos apegar ao genuíno evangelho através da pregação da palavra. Veja que Filipe, ele não se importava e não se importou, o texto nos mostra que ele não se importou com o que os outros pensavam e o conceito que os outros tinham do que era poder de Deus. Ele chegou pregando o evangelho, e com o evangelho pregado de forma genuína e através do poder do Espírito Santo, ele atraiu todos que antes seguiam a Simão, considerando que Simão era grande poder de Deus. Nos nossos dias é a mesma coisa. Não me interessa, não lhe interessa, não nos interessa o que eles estão fazendo para atrair multidão. O que te interessa, o que me interessa, o que nos interessa é pregar o evangelho genuíno de Deus, o evangelho evangelizador, do qual Jesus nos mandou, e aqueles que estão sendo enganados por estes vão conseguir discernir entre o genuíno poder de Deus e o evangelho desses arremedos de evangelho que estão fazendo por aí. Então, queridos, Filipe, como um autêntico evangelista, quando chegou em Samaria, ele nem se importou com o que Simão falava ou enganava o povo. Ele pregou o evangelho, e pregando o evangelho atraiu aqueles que antes eram enganados por Simão. Amém? Então, nos nossos dias, nós sabemos que tem muitos por aí fazendo um bocado de artimanha, inventando um bocado de malabarismo para atrair as pessoas, e fazendo até semelhantemente a Simão, fazendo mágica dizendo que é milagre. Mas nós, eu e você, precisamos nos atentar que Jesus nos chamou
principalmente para pregar o Evangelho. E de ir pregar, ensinando a todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o segundo ponto que nós queremos fazer a observação. E agora o nosso terceiro e último ponto, que é como fazer um evangelismo urbano. Aí, para fazer um evangelismo urbano, primeiro ponto para fazer um grande evangelismo urbano é ter equipe preparada para isso. E recentemente eu disse lá na congregação que eu estava, aquele que está responsável pelo departamento de evangelismo, ele não somente tem que coordenar, ele não somente tem que levar os irmãos ao local, ele também tem que armar estratégia e ter mensagem, e mensagem eficaz, mensagem consistente, para que na hora que tiver que falar, ele ser o principal interlocutor da mensagem do Evangelho. Então, primeiro, equipe, uma boa equipe e bem treinada. Segundo, estabelecimento de postos chaves. Isso aí é que nós vamos ter que implementar em nossa congregação. Temos que parar mais de estar de ponto em ponto toda semana e estabelecer um ponto-chave. E neste ponto-chave, dali, aí você parte para os outros lugares e sempre voltando ao ponto-chave, que é onde você vai se reunir com aqueles que já ganharam naquela área, para os fortalecer e dali nascer uma nova congregação, uma nova igreja. E o terceiro e último ponto é acompanhamento do trabalho. Depois que isso acontece e as almas começam a se converter, agora, como fez Pedro e João, depois que Filipe pregou em Samaria, Pedro e João agora descem para acompanhar o trabalho, orar pelos irmãos e Deus derramar o Espírito Santo e eles serem batizados. Então é assim que nós vamos continuar crescendo como igreja em Cristo, mas para isso precisamos acompanhar todo este caminho que é dado dentro desta lição. Amém, queridos professores? Aí está um complemento para você, professor, aumentar o conteúdo da sua aula. Até mais, se Deus quiser. Na próxima semana estamos de volta em nome de Jesus.